Olá, eu sou a Elida Graziani Pinto, procuradora do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo. Estou hoje aqui para falar sobre a recomendação do Conselho Nacional do Ministério Público, número 48, de 2016. A recomendação 48, ela tem por finalidade refletir e, obviamente, propor orientação para o controle do gasto mínimo em saúde. Numa leitura que não seja apenas reducionista, contábil, formal, do dever de aplicação mínima de recursos, de que trata o artigo 198 da Constituição, e agora mais recentemente no caso da União, cujo piso foi alterado pela emenda 95, na forma do artigo 110 da DCT. Vamos nos lembrar que o gasto mínimo em saúde ele tem, no caso dos estados e os municípios, um patamar de aplicação conforme, proporcional à receita de impostos, né? É um percentual, no caso dos estados 12%, no caso dos municípios 15%, que deve ser aplicado naquilo que a Lei Complementar 141 de 2012 considera efetivamente habilitado ao conceito de ações e serviços públicos de saúde. Nem tudo que se invoca ser política pública de saúde automaticamente está contido nessa noção de ações e serviços públicos de saúde. E, para tanto, o colega, a colega que deseja fazer uma investigação mais qualificada vai encontrar uma primeira dicção mais clara, mais estreita sobre o que é ou não admissível no cômputo desse piso, nos artigos 3º e 4º da Lei Complementar 141. Mas eu quero dar um passo adiante, e é nesse sentido que a recomendação 48 de 2016 do Conselho Nacional do Ministério Público, ela mobiliza a nossa energia, dos órgãos de controle, todos nós, membros do Ministério Público, e mesmo nós também, dos Tribunais de Contas, e aqui falo no sentido de que eu no Ministério Público de Contas, me coloco na condição de quem avalia cotidianamente essas prestações de contas, essa execução orçamentária do piso da saúde. Nos interessa a investigação do gasto qualitativo, do gasto substantivo, material em saúde, no sentido daquele que seja capaz de cumprir o planejamento sanitário. A área da saúde tem sofrido nos últimos anos uma explosão de demandas judiciais que, por vezes, colocam em risco a capacidade de pensar o conjunto das necessidades de saúde da população. É quase como se a gente estivesse atendendo a demandas individuais demais, multiplicando a pretensão a tratamentos sofisticados, caros, por vezes experimentais, sob pressão, inclusive, da indústria farmacêutica, que traz seus conflitos de interesse, sua fuga à regulação, por assim dizer. É quase como se a indústria farmacêutica evitasse se submeter direta e, de fato, claramente, à regulação da Anvisa, da Conitec, ao controle até de preços, e aí venhamos e convenhamos. A resposta isolada, tópica, individual, que a judicialização da saúde tem trazido nos últimos anos, ela tem se mostrado insatisfatória de uma certa forma, como nós, no âmbito do Ministério Público, percebemos, até tendente ao desarranjo estrutural do SUS, do Sistema Único de Saúde. Então, é nesse contexto de pensar como financiar o SUS, esse Sistema Único que pretende a universalidade, que pretende a integralidade, que pretende a nossa capacidade de uma gestão descentralizada, uma gestão democrática, vai conseguir se estruturar, vai conseguir se organizar se a gente tem um desarranjo de demandas individuais que, por vezes, atendem a conflito de interesses da indústria farmacêutica, de um lado. Por outro lado, emendas parlamentares ditas impositivas, pouco comprometidas com o planejamento sanitário. E, no fim, e ao cabo de tudo isso, uma guerra fiscal de despesas na federação, em que a União se retrai, falei logo no início, sobre o piso federal em saúde está congelado. Na forma do artigo 110 da DCT, a União não aporta percentual da sua receita na aplicação mínima em saúde. Agora ela aplica
o que fora vertido, né, o quanto for aplicado em 2017, é apenas corrigido pela inflação. Obviamente, a União é quem mais arrecada, e a retração proporcional do custeio federal no SUS é absolutamente dramática, porque sobrecarrega os entes subnacionais, sobretudo os municípios. Então, pensar nesse momento como enfrentar esse quadro calamitoso do SUS e mesmo como aplicar adequadamente os recursos do SUS vai exigir de nós um tripé analítico, vai exigir de nós uma clareza de diagnóstico, inclusive em relação a como controlar os prefeitos, como controlar os governadores, como nós, né, caro colega, cara colega, cada qual de vocês, me permitam chamá-los de vocês, nas comarcas, às vezes no interior, vão lidar com as demandas que a sociedade traz ali naquele nível local e mesmo eventualmente no nível regional, sobre por que não há atendimento satisfatório no âmbito do SUS. Eu lhes digo das dimensões, a dimensão primordial, estruturante, é o planejamento. O planejamento sanitário, ele é a alma conceitual do que é legítimo na aplicação dos recursos de saúde. Não dá para dar tudo para todos agora. Esse é um ponto de partida da escassez, é uma obviedade. Ninguém aqui é ingênuo de acreditar na ideia, na pretensão de que seja possível pagar medicamentos caros, tratamentos experimentais no exterior, em Cuba, nos Estados Unidos, onde quer que seja, para todos os cidadãos brasileiros a toda hora. É impossível. A gente precisa incorporar a dimensão da escassez, inclusive na perspectiva primária que orienta o sistema britânico também universal, NHS, que é o custo-efetividade. Nós temos que trabalhar com a escassez dentro da lógica do custo-efetividade. E o custo-efetividade, ele se traduz em parâmetros de legitimidade de gasto quando lido à luz do planejamento sanitário. É inconcebível imaginar o SUS se não na forma daquilo que foi estruturado, organizado nesse planejamento que é ascendente, né? Das bases vai subindo e vai elaborando até fazer o Plano Nacional de Saúde. Mas a pergunta que fica é, por que o planejamento de saúde não é levado a sério? Por que as necessidades de saúde da população, né, a partir desse levantamento de risco epidemiológico, da própria série histórica de demandas judiciais que indicam vazios assistenciais, não é levado a sério? Né? A gente precisa trabalhar o planejamento sanitário como eixo estrutural, o ponto de partida inaugural para repensar a própria judicialização da saúde. Se eu quero um controle judicial sobre o SUS, sobre a política pública de saúde, que de fato aponte um norte resolutivo, um norte mais sofisticado de atuação, que lide com a cobertura dos vazios assistenciais, que enfrente as mazelas do Sistema Único de Saúde, eu vou ter que fazer a leitura do controle que retroalimenta o planejamento. Controle bom é o controle que impacta a próxima etapa do ciclo da política pública, retroalimentando esse processo de aprendizagem. Lembremos-nos todos que a experiência bem-sucedida da incorporação de medicamentos do coquetel DST-AIDS na década de 90 só o foi porque, na verdade, as decisões judiciais impactaram o executivo, que incorporou em caráter universal a solução para todos em situação análoga. Né? Então, o ganho de escala na aquisição dos medicamentos, a própria ideia de licença compulsória, né? A oferta de soluções mais econômicas para atender a população em igual situação de demandas, de fato trouxe mais justiça. Respostas isoladas, tópicas, elas são problemáticas porque exatamente desconstroem a possibilidade de interpretação coletiva do problema. Né? Na suspensão de tutela antecipada 175, que o Supremo julgou há 10 anos atrás, ou pelo menos naquele momento em quando se fazia uma audiência pública ampliada sobre a judicialização da saúde, o ministro Gilmar Mendes provocava essa reflexão. Nós temos consciência de que as respostas individuais, elas lidam com a microjustiça, com esse olhar reduzido, tópico,
quando, na verdade, o próprio ministro Gilmar Mendes dizia, é necessário que também se trabalhe, que se conceba, que se enfrente a concepção macro, a macro-justiça. Então, o primeiro grande pilar, e a recomendação 48 do CNMP de 2016 é muito contundente quanto a isso. O primeiro grande pilar sobre como aprimorar e avaliar com toda a densidade o gasto mínimo em saúde, para que ele seja, de fato, capaz de entregar melhores serviços públicos, melhores ações de serviços públicos de saúde, passa pelo planejamento sanitário. Precisamos incorporar o planejamento sanitário como exigível, como obrigação legal de fazer. Não podemos acatar a tese de que o Ministério Público afrontaria o princípio da separação de poderes caso passasse a exigir cumprimento do que está previsto no planejamento setorial da saúde. Ora, se está no planejamento da saúde, setorial no sentido daquilo que é o setor específico, né? Se está identificado no planejamento setorial da saúde, o gestor foi quem concebeu em diálogo com o legislativo, né? É uma obrigação de fazer. Não se trata de invasão aos poderes representativos, aos poderes democraticamente eleitos, quando nós, instância de controle, dizemos: cumpram o que planejaram, suportem o planejamento que fizeram. Dura lex sed lex. Então, a dimensão qualitativa de por onde o dinheiro vai tem que ser profundamente consonante com o planejamento, inclusive para fins de encaminhamento das emendas parlamentares. Não é admissível que a emenda parlamentar não tenha comprometimento, não seja endereçada ao cumprimento do planejamento da saúde, ao planejamento setorial da saúde. Assim como é inadmissível que a gente não faça uma investigação detida de como aquela previsão de gasto mínimo em saúde, lá do artigo 198 da Constituição, ou 110 do DCT para a União, cumpra ou não as metas do plano de saúde, né, do plano municipal, do plano estadual, do plano nacional de saúde. A gente tem que tentar fazer com que o processo orçamentário efetivamente seja aderente ao planejamento sanitário. O orçamento não é uma autorização discricionária para gastar de qualquer jeito. O piso da saúde não é só uma rubrica de 15%, de 12%, não é só um volume de dotações orçamentárias sem finalidades a cumprir. Ele tem finalidades. As finalidades materiais substantivas estão no planejamento sanitário. Resgatar isso ajuda a chegar na segunda dimensão estruturante que eu lhes dizia, para repensar a judicialização no sentido mais profícuo, para inclusive que nós, órgãos de controle, consigamos retroalimentar o processo aperfeiçoando todo esse questionamento profundo sobre o mal-estar do SUS. Por que o SUS não funciona? Por que a judicialização, que é uma resposta excepcional, está se tornando cada vez mais uma via recorrente de resposta? A gente trata o mal-estar do SUS, esse adoecimento do SUS, dando respostas parciais, analgésicos, ao invés de enfrentar as causas.